de Deus, irmãos, por favor, você tem aí o GAN, que é o guia de aplicação da mensagem, com todos os tópicos da mensagem e também com os versículos. Eu tenho colocado alguns versículos extras no GAN, para você estudar depois, se aprofundar um pouco mais na mensagem. No último domingo, ou seja, domingo passado, nós começamos uma série de sermões chamada As 7 Leis da Vida Espiritual. E nessa série, a gente está descobrindo assim os princípios básicos da vida cristã. Eles nos encontram onde nós estamos, e se você entender e aplicar à sua vida esses princípios, eles vão conduzir você numa crescente na sua vida espiritual. Eu tenho certeza que a aplicação dessas leis na sua vida podem fazer de você uma pessoa diferente. A primeira lei da vida espiritual nos ensina uma verdade fundamental: Ele é Deus e não nós. Vamos juntos? Ele é Deus e não nós. Irmãos, toda a realidade espiritual começa nesse ponto. Até que a gente entenda que Ele é Deus e não nós não estaremos num lugar seguro. A gente precisa admitir o lugar de Deus. Se a gente não admitir o lugar de Deus como Deus na nossa vida, a gente estará no jardim de infância espiritual. Se a gente lutar com o direito de Deus ser Deus, as nossas vidas serão miseráveis. E nós estaremos caminhando por aí amargurados, profundamente frustrados. Mas quando finalmente a gente chega a essa conclusão e aplica em nossa vida essa lei, Deus é Deus e não nós, a gente desce do trono, Deus passa a reinar e a nossa caminhada espiritual pode começar. A segunda lei da vida espiritual constrói diretamente sobre a primeira lei. É como um degrau sobre o outro. A segunda lei diz: Deus não precisa de nós, mas nós precisamos desesperadamente de Deus. Como você pode ver, nós podemos dividir a segunda lei em duas partes. A primeira fala de Deus, a segunda fala de nós. Deus não precisa de nós. Dizer que Deus não precisa de nós significa que Ele é totalmente e verdadeiramente soberano, acima do universo. Deus é o chefe, Deus é o regente, Deus é o Senhor de todas as coisas. Significa que apenas Ele tem a liberdade absoluta e a liberdade verdadeira. Se você for a qualquer seminário, faculdade de teologia, você vai encontrar debates acalorados sobre livre-arbítrio. Mas normalmente esses debates sobre livre-arbítrio falam do livre-arbítrio humano. Eu gostava demais desses debates na minha época de seminário, mas quando eu olho para trás eu acho isso hoje tão estranho, porque você não encontra a expressão livre-arbítrio na Bíblia. Gente, aqui está uma questão sobre isso. Só uma pessoa no universo tem livre-arbítrio, é Deus. Só Deus tem o livre-arbítrio verdadeiro. O nosso livre-arbítrio é drasticamente limitado. O de Deus não. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, sempre que Ele quiser fazer, da maneira que Ele quiser fazer. Essa é a definição adequada de livre-arbítrio. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, sempre que Ele quiser. Isso é livre-arbítrio. A verdade é que nós, seres humanos, temos escolhas. Sim, nós fazemos escolhas morais o tempo todo. Também é verdade, Deus vai nos tornar responsáveis, 100% responsáveis pelas nossas escolhas. Mas, gente, qualquer livre-arbítrio que eu e você tenhamos é estritamente limitado. E é derivado da liberdade de Deus, derivado do livre-arbítrio de Deus. A liberdade que você tem é a liberdade que Deus lhe deu. A segunda lei fala disso. A segunda lei também fala da transcendência de Deus. É uma expressão teológica
metida besta, não é? Transcendência de Deus. O que significa isso? Significa que Deus é elevado, Deus é altíssimo, transcendente. O universo não é uma extensão de Deus, o universo não é uma parte necessária de Deus. Deus existe à parte do universo. Ele não precisa de nada, nem ninguém no universo para existir. Essa lei também aponta para a santidade de Deus. Esse atributo de Deus é difícil de definir, porque santidade é a base daquilo que Deus é. Um escritor antigo dizia: santidade é o que faz Deus ser Deus. Envolve pureza, separação do pecado, mas também vai além disso. Nós poderíamos dizer isso desse modo: se Deus não fosse santo, Ele não seria Deus. A lei aponta para isso, Deus não precisa de nós. Mas a lei também aponta para a verdade da imensidão de Deus. Todo o poder, toda a majestade residem apenas em Deus. Ele habita todas as coisas, a sua presença enche todas as partes do universo. Não existe nenhum lugar que você vá, que você não encontre Deus. Deus está lá. Mas veja bem, essa lei não apenas diz coisas sobre Deus. Essa lei fala de nós também. E ela começa dizendo que nós precisamos desesperadamente de Deus. Dizer que nós necessitamos desesperadamente de Deus revela a nossa debilidade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Nós somos pecadores porque nascemos pecadores, nós somos pecadores pela nossa natureza, nós somos pecadores por nossa escolha. Sabe qual é a condição verdadeira da raça humana? Romanos capítulo 3 diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Parece que Paulo está buscando palavras para reforçar essa ideia de que nós somos absolutamente desprezíveis. Até uma leitura casual desse texto nos mostra isso. Você observou? Não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há nenhum sequer. Isso aponta para o fato de que nós somos desprezíveis. É difícil ver essa questão aqui. A raça humana tem se rebelado contra Deus, e como resultado Deus olha do céu, e Deus não encontra uma única pessoa íntegra. É isso que o texto diz. Nem mesmo uma. Ele não pode nem mesmo encontrar qualquer um que o busque verdadeiramente. Eu leio esse texto e eu fico chocado com aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, porque parece que nós estamos buscando a Deus, mas o texto diz: nenhum sequer. Aos olhos de Deus, o pecado tem entortado tanto o coração humano, que ninguém faz qualquer coisa verdadeiramente boa aos olhos de Deus. Desprezíveis nós somos. Essa última frase, ou essa última palavra, é difícil de entender. Como é que você pode enquadrar a palavra desprezível com Deus amou tanto o mundo? Como é que uma pessoa pode amar uma outra que é tão desprezível? A gente acabou de cantar isso agora. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele deu o seu filho por nós, mas nós somos desprezíveis. Por que alguém amaria uma pessoa tão desprezível? Essa pergunta vai ao coração da segunda lei. Deus nos ama apesar do nosso pecado. Não porque alguns de nós supõem que Deus encontrou algo de bom nele. Deus nos ama apesar do nosso pecado. Para pôr isso de uma maneira muito simples, Deus não achou nada de valor aos seus olhos em nós. Nada. Mas Ele nos salvou mesmo assim, porque esse é o tipo de Deus que Ele é. Você está entendendo isso?
Nós precisamos entender a nossa posição diante dos olhos de Deus. E nós precisamos entender Deus diante daquilo que Ele faz por nós. Nós somos desprezíveis, mas ainda assim Deus nos ama, e porque Deus nos ama, Ele nos salva. Esse pensamento é humilhante e ao mesmo tempo emocionante, porque nenhum de nós merece a graça de Deus. Se nós merecêssemos, não seria graça. Qualquer valor que nós temos, qualquer coisa valiosa que nós temos, qualquer coisa que vale a pena que nós tenhamos, veio de Deus. Deus que nos deu. Nós o amamos porque Ele nos ama, não por causa de qualquer coisa em nós. A segunda lei nos coloca humilhados. Ela expõe a nossa falsa independência, a nossa arrogância casual, nosso orgulho pecador, nossa necessidade obsessiva de estar no controle. A segunda lei expõe, diz que nós não estamos no controle, nós nunca estivemos no controle, nem quando pensamos que estávamos no controle. Nós podemos encontrar esse conceito em toda a Bíblia. Nós não estamos no controle. João 15,5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 7,24, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem escreveu essas palavras, irmãos? Paulo, um dos 10 homens mais importantes da história da humanidade. Miserável homem que sou. 1 Coríntios 8,2, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. 2 Coríntios 3, 4, 5, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deixa eu fazer um comentário puramente pessoal. Acontece que para mim, há 20 anos atrás, eu não teria apreciado um sermão como esse. ênfase demais em Deus, ênfase demais na debilidade humana. Gente, nos meus dias de juventude, eu queria ouvir sobre o meu potencial, as minhas possibilidades, o que Deus podia fazer por mim, era o que eu queria ouvir. Quando eu olho para trás, eu penso muito que ser jovem é parecer ser invencível, não é? Isso não é uma coisa completamente ruim, claro que não. De fato, eu penso que é bom que os nossos jovens, rapazes, moças, adolescentes, deveriam sonhar grandes sonhos, ter grandes expectativas, partir para fazer algo grande com a vida deles. Por que não? Os jovens às vezes fazem coisas que o restante de nós pensa que não é possível fazer, não é? Eles fazem. Mas ninguém se apresentou para dizer para eles que eles não podiam fazer, ou então eles saíram e fizeram de qualquer maneira, e a coisa aconteceu. Eu agradeço a Deus pela fé valorosa daqueles que estão no ensino médio, na faculdade, na pós-graduação, antes de chegar aos 30 anos, estão fazendo alguma coisa, ótimo. Mas, gente, à medida que lentamente eu vou caminhando para a segunda metade da minha vida, eu ainda não fiz 50 anos, então eu ainda não estou na metade da minha vida, eu vou viver até os 100. Ah, vocês estão rindo por quê? Mas quando eu começo a dobrar o cabo da boa esperança, né, eu começo a ter uma avaliação mais profunda das realidades difíceis da vida. Logo, aquela grande excitação de hoje dá lugar às duras pedras da realidade. Nem todo sonho se realizará. Se você viver suficiente, você terá que enfrentar alguns tempos difíceis, algumas lutas, dificuldades, decepções profundas que não vão voltar atrás. Isso também, gente, é do Senhor. Isso também, gente, faz parte do processo. Esse processo inevitável de crescer, de chegar à maturidade espiritual. Nesse momento da minha vida, eu estou mais ciente do que nunca das minhas próprias limitações. Eu sei o quanto eu sou limitado.
Eu posso pensar em mais coisas que eu não posso fazer do que em coisas que eu posso fazer. Eu não estou tão impressionado com os meus talentos, com as minhas habilidades, como eu costumava ser quando eu era jovem. E eu sei que isso vai se repetindo em cada um de nós, mais dia, menos dia. E aí, em lugar daquelas coisas tão fantásticas que a gente sonhava quando era jovem, né, eu me encontro cada vez mais satisfeito. Porque nós adoramos um Deus cujo poder é ilimitado, um Deus cujos sonhos nunca falham, um Deus cuja decepção nunca alcança o coração dele, um Deus que tem um poder ilimitado, cujos planos não são derrotados, cujos caminhos são distantes dos meus próprios caminhos. Cada vez mais eu me sinto mais confortado em servir um Deus assim. E cada vez mais eu sinto que eu preciso menos de mim e mais de Deus. Quanto mais eu conheço a minha debilidade, menos eu dependo de mim. Quanto mais eu conheço o poder de Deus, mais eu dependo de Deus. Eu estou numa posição de dizer para você nesse momento da minha vida, eu preciso desesperadamente de Deus. Às vezes eu sinto a minha necessidade, e mais do que nunca eu tenho sentido frequentemente, eu sinto o quanto eu preciso desesperadamente de Deus. Preciso de Deus, assim como você e como todos nós. Deixa eu resumir a segunda lei com algumas declarações sucintas. Primeiro, Deus está livre para fazer o que Ele quiser fazer, sempre que Ele quiser fazer. Deus está livre. Segundo, Deus não foi obrigado a nos criar, nem é obrigado a nos salvar. Terceiro, tudo que Deus faz por nós é ato de graça, elevada, soberana, maravilhosa. Então veja, Deus não é obrigado a fazer nada por mim, mas Ele faz, então isso é graça. Se Ele não é obrigado e Ele faz, então nós continuamente estamos em dívida com Ele, continuamente em dívida. Ele não é obrigado, mas Ele faz, então nós estamos em dívida. Esse pensamento de estar em dívida com Deus deveria nos levar ao louvor e à adoração como estilo de vida. Você entendeu a sequência? Deus é livre para fazer o que Ele quiser. Deus não é obrigado a nos abençoar. Entretanto, Deus nos abençoa. E se Ele nos abençoa, nós estamos em dívida com Ele. E se estamos em dívida com Ele, nós deveríamos viver uma vida de louvor o tempo todo. Gente, a segunda lei não é simplesmente uma declaração de teologia, é para ser um caminho na vida espiritual. Primeiro você admite, Deus é Deus e eu não sou Deus. Aí eu desço do trono. Depois eu admito, Deus não precisa de mim, mas eu preciso desesperadamente de Deus. É o próximo passo, é para onde você deve seguir, até que você possa dizer isso no seu coração. Você ainda não está preparado para mergulhar fundo na sua vida e na sua jornada e na sua experiência com Deus. É por isso, gente, que muita gente só está molhando os pezinhos na praia. Muita gente não entrou ainda, não mergulhou ainda, não foi fundo nas águas de Deus. Tem gente dentro da igreja há 40 anos, 50 anos, que só molhou o pé, que não conseguiu mergulhar fundo em Deus. A misericórdia de Deus não é como o tempo, ela não muda com as estações, ela não depende de você, não depende de qualquer coisa que você possa fazer. Nada que você possa fazer vai fazer Deus amar mais você, e nada que você possa fazer vai fazer Deus amar menos você. A misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão abundante, que é verdadeiramente infinito, profundo. Nós vemos o amor de Deus, a misericórdia de Deus mais claramente na cruz. Olha para a cruz sangrenta de Jesus e você vai entender
o tamanho do amor de Deus. Senhor, quanto o Senhor me ama. A gente perguntou isso aqui agora. Que amor é esse? Quanto o Senhor me ama. Olha para a cruz e Jesus estará assim: eu amo você desse tamanho. É desse tamanho que eu amo você. Você concentra os seus olhos na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. Você olha para o Cristo agonizante, para o Jesus, Filho de Deus, agonizante, e lá você vai encontrar graça imensurável, misericórdia imerecida e amor além da vida. Desse tamanho é o tamanho do meu amor por você. Gente, nenhuma mudança, por maior que ela seja no universo, faz Deus mudar. Todas as coisas estão se movendo de acordo com o plano de Deus. Não existe nenhum engano, nenhum erro, nenhum tropeço no Senhor. Você talvez possa até achar que não é bem assim, alguma coisa sai do controle, mas isso não é verdade. Você pode dizer: todas as coisas estão contra mim, pastor. O senhor não sabe a minha história, todas as coisas estão contra mim. Esses dias eu ouvi alguém no gabinete me contando a sua história, e eu fiquei tão impressionado, que eu comecei a pensar: é verdade, algumas coisas fogem do controle de Deus. Mas aí o Espírito de Deus me conduziu a essa segunda lei da vida espiritual. Todas as coisas são para você. Talvez você ainda não tenha visto isso, mas Deus está ordenando tudo para o melhor, tudo. Porque nada foge ao controle de Deus, nada foge. Essa é a nossa esperança no limite da morte. Isso é porque nós nos regozijamos quando a gente sepulta alguém que a gente ama. Mais de uma vez eu já falei isso para você. Nada de Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus morrem. Nada de Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus morre. Nós não precisamos morrer de medo, porque um cristão é imortal até que tenha cumprido tudo ou todo o seu trabalho aqui na terra. Você não pode morrer e você não morrerá até que o tempo designado de Deus chegue. Até então você é imortal. Eu não sei que distância nós temos que ir aqui nessa jornada da vida até alcançar o fim da nossa vida, mas uma coisa eu sei: essa estrada, ela é pavimentada pelo amor, ela é pavimentada pela fidelidade do nosso Deus. Nós não precisamos ter medo, nem da vida, nem da morte. Cristãos felizes honram a Deus. Cristãos felizes cultuam a Deus. Existem lugares que a gente pode ir, não é? Onde nós vamos encontrar balada, de tempo em tempo muda o nome, mas é a mesma coisa. Na minha juventude era baile, né? O baile. Na juventude de outros deveria ser outro tipo de coisa. Hoje é balada, não é? Aí você pode ir nessas baladas onde tem álcool, onde tem música, gente bonita, onde tem dança. Pessoas vão nesses lugares para quê? Para se alegrar. E eu fico pensando: por que os cristãos deveriam ir a esses lugares? Por quê? Porque os cristãos deveriam buscar esses lugares para serem cheios de entusiasmo. Por quê? Porque os cristãos precisariam disso. Spurgeon dizia: o nosso alegre Deus merece ser adorado por pessoas alegres, e ele está certo. Gente, se o nosso coração não está cheio de alegria quando nós contemplamos Deus, se o nosso coração não se enche de entusiasmo quando a gente pensa no que Deus está fazendo por nós, nós não entendemos a graça. Se as pessoas olham para nós e veem em nós uma vida deprimida, se ninguém consegue associar a palavra alegria com a nossa vida, talvez a gente precise redescobrir, ou descobrir de verdade, a graça de Deus. Deus merece ser adorado por pessoas alegres, pessoas que reconhecem o que Deus está fazendo na vida delas. É por isso, irmãos, que a verdade bíblica é tão profunda quando diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu conheço pessoas que estavam no fundo do poço, viciadas, quebradas, a vida maltratando e machucando. Deus as resgatou. Elas são as melhores, os melhores adoradores que existem,
porque elas lembram de onde vieram e começam a pensar para onde Deus as está conduzindo, e elas adoram o Deus de verdade. Nós deveríamos exaltar o nosso Deus todos os dias. Eu quero sugerir para você uma oração que você deveria fazer todos os dias. Se você fizer essa oração de verdade, todos os dias, essa oração vai manter você longe de problemas, de dificuldades. Que oração é essa? Ore todos os dias a última parte da oração do Pai Nosso. A última parte, todo dia. A oração do Pai Nosso termina assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração mantém você longe de problema. Essa oração mantém você longe de problema, porque ela é absolutamente crucial na vida de qualquer homem. Nós oramos, teu é o reino, porque nós sabemos, irmãos, que os reinos da terra vão passar e serão substituídos pelo reino de Jesus. Então é bom desde já você começar a reconhecer que dele é o reino. Nós oramos, teu é o poder, porque nós não desistimos diante das difíceis provações, mas ao invés, nós vivemos pela fé de que nós temos um Senhor que tem propósito em todas as coisas, e Ele vai nos dar o poder adequado para a gente enfrentar qualquer situação. Então é bom a gente se lembrar que o poder não vem da gente, o poder vem dEle. Teu é o reino, teu é o poder, e nós oramos, tua é a glória, porque nós escolhemos viver para Deus, em vez de viver para nós mesmos, e para os aplausos dos homens, e nós precisamos orar desse modo, porque todos nós somos construtores de um reino, e nós amamos agir em nosso próprio poder, para nossa própria glória. Então é bom dizer para o Senhor todo dia: não o meu reino, Senhor, mas o teu reino; não o meu poder, Senhor, mas o teu poder; não a minha glória, Senhor, mas a tua glória; não apenas hoje, Senhor, mas hoje, amanhã e para sempre. Amém. E se a gente orar assim, e se a gente viver assim, a gente se mantém fora de dificuldade e de problemas, porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória, todo dia, e é para ele que eu vou viver. 3 declarações simples e eu concluo essa mensagem. Primeira, Deus possui tudo, nós não possuímos nada. Nosso problema é que muito frequentemente nós não sentimos a nossa necessidade, gente. A gente não sente a nossa necessidade de Deus. A gente olha no espelho e a gente pensa assim: caramba, eu sou um cara bacana, eu sou um cara legal, estou até perdendo peso, eu sou um cara legal, e a gente não sente a nossa necessidade de Deus. Mas nós precisamos de Deus de qualquer maneira. Quer tenhamos 1 milhão, quer vivamos num apartamento alugado e desempregado. Nós precisamos de Deus de qualquer maneira. Quer tenhamos boa saúde, boa forma física, boa aparência, quer estejamos enfrentando um câncer terminal. Nós precisamos do Senhor, e nós precisamos desesperadamente. Nós precisamos dele mais do que nós sabemos ou podemos admitir. Nós precisamos de Deus, porque Deus possui tudo, nós não possuímos nada. Segundo, nossas vidas estão quebradas por causa do pecado, quebradas. O pecado estragou tudo. O mundo inteiro geme, sofre por causa do pecado. Nada funciona direito, as coisas estão quebradas. Bebês recém-nascidos são abandonados em lixeiras. Famílias se destroem, se desintegram, promessas são quebradas, leis violadas, pedófilos estão na grande rede caçando os nossos filhos. O mundo está quebrado e nós estamos quebrados. Terceiro, se Deus não nos ajudar, nós estamos perdidos. Isso deveria ser tão óbvio agora, não é? Deus possui tudo, eu não possuo nada. Segundo, nossas vidas estão quebradas por causa do pecado, e agora? Terceiro, se Deus não nos ajudar, estamos perdidos.
Eu gosto como Davi põe isso no Salmo 34, versículo 6. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Lê de trás para frente. Se eu quiser ser salvo, Deus precisa me ouvir, mas Deus só vai me ouvir se eu clamar, mas eu só clamarei se eu entender que eu sou um pobre homem. Você entendeu? De novo. Eu preciso ser livre, eu preciso ser salvo. Então Deus precisa me ouvir, mas Deus só vai me ouvir se eu clamar, mas eu só clamarei quando eu souber que eu sou um pobre homem. Tudo começa aí, gente. Eu preciso desesperadamente de Deus. Aqueles que acham que eles mesmos são autossuficientes, não têm nenhuma necessidade de Deus. Então eles não clamam por Deus. Só o pobre homem clama por Deus. E só o pobre homem que clama por Deus será ouvido. E só quem for ouvido por Deus será salvo. Não é isso que Jesus quis dizer lá em Mateus 5,3? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqueles que sabem que não tem nada. Não tem nada. Abençoados são os pobres de espírito, abençoados são os que choram, os submissos, que confessam sua debilidade. Eles entrarão no reino do céu, eles serão confortados, eles herdarão a terra um dia. Abençoados são os necessitados, abençoados são os desesperados, abençoados são os quebrados, abençoados são os fracos. Eles encontrarão o Senhor. Todos os outros se perderão, todos os autossuficientes se perderão, todos. Mas para o necessitado Deus dirá: entre, eu tenho um lugar reservado para você. Que bom seria se você saísse daqui nessa noite achando que de fato você é um pobre homem. Eu teria alcançado o meu objetivo nessa mensagem. Pobre homem que sou, pobre homem que sou. Se você tiver o privilégio de viajar à Terra Santa, Israel, e for até Belém, você pode visitar a Igreja da Natividade em Belém. A Igreja da Natividade em Belém, Israel, é a igreja construída no local onde se supõe que Maria deu à luz a Jesus. Natividade, deu à luz a Jesus. Para chegar a essa igreja, você tem que atravessar uma praça larga, grande. Então você chega numa porta estreita, pequenina. Os monges e os padres mandaram fazer a porta daquela igreja pequena. Ela tem 1,25 m de altura apenas. Ela foi deliberadamente feita dessa maneira, porque séculos atrás ela tinha uma porta larga, alta. Séculos atrás os reis gostavam de entrar naquela igreja montando seus cavalos. Os padres achavam aquilo inadequado, mandaram então diminuir a entrada. Uma porta estreita, pequenina, 1,25 m. Você precisa se abaixar para poder entrar. O mesmo é verdade a respeito da salvação. Se você quer ir para o céu, você precisa descer do seu cavalo. E até que você faça isso, você nunca será salvo. Desde que você não merece o céu, a única resposta adequada para a oferta da salvação que Deus lhe faz é dizer: obrigado, Senhor Deus, obrigado pelo que Jesus fez por mim. Gratidão e não arrogância é o idioma da Bíblia. Se a primeira lei nos coloca de joelhos, Deus é Deus e não nós, isso nos coloca de joelhos. A segunda lei nos mantém de joelhos, mas agora clamando desesperadamente pela salvação de Deus. Ó Deus, eu preciso de Ti. Ó Deus, eu não posso fazer por mim mesmo. Por favor, Deus, me ajude.
Ninguém que clamou ao Senhor desta maneira ficou sem resposta. Quando nós finalmente descermos do alto dos nossos cavalos e clamarmos por Deus, então e só então, as nossas orações finalmente serão ouvidas e respondidas. O pobre homem clamou, o Senhor o ouviu e o libertou das suas tribulações. Você nunca saberá até que você experimente isso por você mesmo. Eu posso pregar a noite inteira sobre isso, mas não terá mais nenhum efeito sobre você até que você admita que você precisa desesperadamente de Deus. Infelizmente, alguns vão ter que bater no fundo do poço para finalmente olhar para cima. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Mas alguns vão ter que bater lá no fundo do poço. Deus vai ter que tirar tudo deles, tudo, para que lá no fundo do poço eles olhem para o alto e digam: eu preciso de Deus. Não precisava ser assim. A gente pode dizer isso de outra maneira. Você nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. E quando Jesus for tudo o que você tem, então você saberá que Jesus é tudo. Que você precisa. Se você estiver cansado, se você estiver exausto, se você estiver desencorajado, se você precisa de um novo começo, se você percebe que sua vida não está indo a lugar algum, se você quiser ser perdoado dos seus pecados, se você quiser conhecer a Deus, o que você precisa fazer nessa noite? Corra para a cruz, corra para a cruz, não demore, não adie isso, não dê mais desculpa, solte tudo que você tem e corra para a cruz, agarre-se ao Filho de Deus, que ama você, que morreu por você, confesse todos os seus pecados, confie nele, como seu único e suficiente Salvador. Você nunca saberá que Jesus é tudo que você precisa, até que Jesus seja tudo que você tem. Quando Jesus for tudo que você tem, então você saberá que Jesus é tudo que você precisa. Isso é tudo que eu tenho a dizer, mas é suficiente. Deus vai dar a você a fé para crer e asas para voar até a cruz. Abra mão de tudo, agarre-se ao Filho de Deus com todas as suas forças. Ele é um Salvador maravilhoso para aqueles que confiam nele. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos desesperadamente de Deus. E essa é a segunda lei da vida espiritual. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você está precisando correr para a cruz. Você está precisando correr para a cruz. Então fica de pé aí onde você está. Vamos orar juntos, eu e você. Você está sentindo quão desesperadamente você precisa de Jesus? Corra para a cruz, Pai. Obrigado, Deus, porque a gente ainda pode correr para a cruz. Obrigado, Deus, porque a gente ainda pode ouvir essas palavras vindas da Tua palavra, Deus, e abrir o coração e clamar ao céu dizendo: Deus,
Olha para nós, olha para nós. Este pobre homem clamou, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Eu creio nisso, Deus. Eu creio nisso, Deus. Olha para nós, Espírito Santo. Faz-nos sair daqui nesta noite com essa certeza maravilhosa de que somos pobres homens que encontraram o Deus da glória, e o Deus da glória os ouviu e os livrou das suas tribulações. Faz-nos sair daqui dessa maneira, Deus, com essa fé simples no nosso coração. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos desesperadamente de Deus, e ainda assim te damos louvores e exaltamos o teu nome, Pai. Obrigado, 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 obrigado. Em nome do teu Filho Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos tomar a